Pessoal, a gente vai ver agora, vai resolver, né, o exemplo 6.8 do livro. Tem a resolução lá também, fiquem à vontade para dar uma olhada, mas a gente vai fazer bem passo a passo. Aí dessa vez, como o exercício tem muita coisa para ser escrita, preferi escrever tudo e eu vou passando o que está escrito e explicando. Dessa forma não vai ficar um vídeo muito longo. Então vamos lá. Uma barra de aço 1015, laminada quente, foi usinada a um diâmetro de 25 mm. É para ser colocada em carregamento axial reverso por 70.000 ciclos até falhar em um ambiente operacional de 300 graus. Usando propriedades mínimas ASTM e confiabilidade de 99%, calcule fadiga e resistência à fadiga a 70.000 ciclos. Acho que o que ele quer dizer com esse cálculo de fadiga é o limite de fadiga, o SE. Beleza? E a resistência à fadiga a 70.000 ciclos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar as propriedades desse aço 1015, né, laminado a quente. O laminado a quente é importante. Então, se eu vier para a tabela A20, que está lá no final do livro, eu vou pegar aqui, ó, o aço 1015. Opa. O HR vai ser laminado a quente e o CD laminado a frio. Beleza? Então, para o HR, que é laminado a quente, eu tenho a resistência à tração, a resistência à última atração, né, o SUT, vai ser 340 megapascal, que é a unidade que está aqui à amostra, e 50 kPSI, que é a unidade que está aqui entre parênteses. Beleza? Então anotei isso aqui, 340 megapascal, 50 kPSI, né? Seria uma coisa equivalente a outra, só uma questão de conversão. E para resistência ao escoamento, 190 megapascal, 27,5 kPSI. Então é isso que eu coloquei aqui. Beleza? Lembrando que o SY é a minha resistência ao escoamento. Então essa tabela 20 é bem fácil de usar. Em seguida, o que a gente vai fazer é calcular primeiro o limite de fadiga, o SE. Beleza? E aí no SE eu tenho primeiro o SE' e depois os vários componentes. Só que essa questão tem uma característica especial, né? Eu tenho uma temperatura de operação de 300 graus. Beleza? Como a gente viu no caso do KD, o que é que ele diz? Ele diz duas possibilidades. A primeira é se o meu SE' for conhecido. Beleza? Se eu já fiz algum experimento, então ele, digamos, estimado por experimento, né? Um valor confiável, que não é o caso aqui. Nesse exemplo, a gente vai estimar o SE' usando outra equação, né? Então, para o caso que a gente recai em termos de KD, a gente tem que ajustar a tensão última de tração, a resistência à última tração, para aquela que seria equivalente ao material estando a 300 graus. Então é isso que a gente está fazendo aqui primeiro. Então eu coloquei correção devido à temperatura. Então, o que eu quero é esse SUT de 300 graus, que seria um ST. E aí eu vou multiplicar por essa fração ST sobre SRT. Aliás, eu vou pegar essa fração e multiplicar pelo SUT, né? Então, eu vou ver aqui, lá para o coeficiente, para a área da tabela do coeficiente KD, que para 300 graus, ST sobre SRT é 0,975. Então, esse 0,975 eu vou multiplicar pelo SUT, se eu não me engano é 340, e aí eu vou ter
um SUT corrigido, né, digamos assim, então um SUT para 300 graus e aproximadamente 331,5 MPa. Beleza? Aí a partir disso eu vou calcular esse limite de fadiga não corrigido, o SL'. Lembrando que essa correção devido à temperatura a gente só vai fazer primeiro quando eu tiver uma informação de temperatura de peça de operação e quando o meu SE não for previamente conhecido por meio de experimento, quando não tiver um valor confiável dele, um SL', né? E aí, como eu disse, a gente não tem o valor confiável do SL'. Então a gente vai estimar ele. E aí, para estimar ele, o livro mostra essa equação 6.8. Então, para SUT menor do que 1400 MPa, que é o nosso caso aqui, nosso SUT é 331,5, eu vou usar essa fórmula aqui, 0,5 vezes SUT. Caso eu tivesse um SUT maior do que 1400 MPa, eu usaria o SL' igual a 700 MPa. Então o que é que acontece aqui? Meu SL' vai ser 0,5 vezes o SUT a 300 graus, que é 165,75. É importante a gente ver, quando a gente faz essa correção para a temperatura, que tudo que precisar do SUT, a gente vai usar esse SUT corrigido. Beleza? Tudo que precisar do SUT, a gente vai usar esse valor. Esquece lá o valor inicial de 340. Então vamos lá, dar continuidade. Em seguida, meu fator de superfície, né? Então vamos ver o que a questão diz. A barra de aço foi laminada quente, foi usinada. Então eu sei que a minha superfície externa vai ser usinada. Beleza? Que é o que o KA mede, né? Que é o KA conserta, digamos assim. Então, sempre quando eu tiver esses processos, às vezes numa prova tinha uma barra de aço de forja foi forjada, depois usinada, aí o pessoal colocou, muita gente colocou os coeficientes como se ela tivesse sido forjada. Mas o que eu quero saber é a superfície, né? Então, o que importa seria o último processo executado. Beleza? É claro que ninguém vai usinar para depois forjar, porque a qualidade vai ser menor, né? Se forja antes. Então, no meu KA eu tenho aqui retificado, usinado, laminado a frio, laminado a quente e forjado. Beleza? E eu vou aumentando aqui em termos de qualidade. Então a gente viu que ele sofreu um processo de laminação a quente e depois foi usinado. Mas como é um fator de superfície, é a última operação que vai contar. Então eu vou pegar, como eu estou trabalhando com o meu SUT em MPa, eu vou pegar esse valor aqui de 4,51, que vai ser o meu A, fator A. O meu expoente aqui, menos 0,265, é o B. E o KA é dado por essa equação. A SUT elevado a B. E aí, aplicando esses termos, eu obtenho um KA de 0,969. Beleza? Esse KA só vai ser 1. Claro, se a questão não disser nada, você pode considerar ele 1, né? A não ser que você realmente escreva, ó, como a questão não disse nada, considerei usinado. Mas no que ela omite em termos desses coeficientes, geralmente a gente considera como 1. Aqui eu vou aumentando em qualidade. Eu acho que o melhor seria polido, né? Se ele fosse assim, a superfície fosse realmente polida, eu acho que eu estaria de acordo com os experimentos feitos em laboratório para fadiga,
E aí eu não teria nenhuma diferença, não teria nada que adaptar, então meu KA seria 1. Aí eu vou pro fator de tamanho. O fator de tamanho, ele tem umas equações em termos do diâmetro, mas ele tem uma ressalva aqui para carregamento axial, o KB é igual a 1, que é meu caso aqui. Ele sofre um carregamento axial reverso, beleza? Então eu vou ter esse KB igual a 1. O fator de carregamento KC é dado por essa equação aqui. Lembrando que aqui também entra os carregamentos combinados. Se eu tiver mais de um tipo de carregamento combinado. E torção, para torção é sempre melhor usar von Mises. Pelo menos eu acho. Mas nenhum dos dois é nosso caso. Nosso caso é mais simples, é o carregamento axial. Então eu vou ter um KC de 0,85. Aí eu venho para o fator, aqui não é fator de carregamento. Terminei escrevendo a mesma coisa. É o fator de temperatura. Temperatura. Então, como a gente já computou o efeito da temperatura no SUT, aí o efeito realmente já foi considerado. Aí a gente coloca KD igual a 1. Né? Se a gente tivesse caído na outra situação, onde eu não altero o SUT, aí eu teria que usar um valor de KD aqui. Mas não vai ser preciso. Aí eu venho para o fator de confiabilidade. Mais uma vez eu volto aqui para o início da questão. E ele me diz que a confiabilidade é de 99%. Então a gente vem para cá, para confiabilidade. E eu tenho para 99%, o meu KE é 0,814. Então esse valor que a gente vai usar. E para efeitos diversos, nada foi comentado. Então, como não comentou nada, a gente considera aí o KF igual a 1. Com essas informações, a gente consegue calcular o limite de fadiga corrigido, que é o meu SE, multiplicando aí KA, KB, KC, KD, KE e KF pelo SE'. Isso vai me resultar em 111,13 MPa. E aí é uma das coisas que a questão pedia, mas a questão também pedia a resistência à fadiga para 70 mil ciclos. E aí para calcular a resistência à fadiga, a gente precisa primeiro da fração de resistência à fadiga, né? Beleza? O livro diz que para SUT menor do que 350 pode aplicar F igual a 0,9. Mas aí eu considero que pode aplicar abaixo de 490, já que a tabela não diz nada, né? Mas aí a gente vai usar o F, a fração de resistência à fadiga, como sendo 0,9. Tabela aqui do figura da fração de resistência vai até aqui 0,9, só que aqui vai até 490. Então, se um valor vê que ela cresce à medida que a resistência diminui, né? Então, se um valor de 350 eu já considero 0,9,
em um valor de 490 também, é de se esperar que isso aqui tenha esse comportamento, né? Não vai ter um pico e depois descer e ficar assim. Então, quando for abaixo de 490, pode considerar o F igual a 0,9. E aí, com o F, eu consigo calcular o A e o B da equação SFN igual a N elevado a B, que vai me definir a minha resistência à fadiga para N ciclos. Então, o A é dado por FSUT ao quadrado sobre SE, beleza? E isso resulta em 800 vezes 0,98 MPa. E o B é 1/3 do log de FSUT sobre SE. E isso dá menos 0,143 MPa. Aplicando aqui, aliás, eu chego nessa equação para resistência à fadiga em N ciclos, usando o A e o B, né? E aplicando para 70.000 ciclos, eu só substituo o N por 70.000 e eu chego na tensão aqui de 162,47. Então essa é minha resistência à fadiga, considerando aí que o material vai operar 70.000 ciclos, que a peça vai operar 70.000 ciclos. Então observe que essa resistência à fadiga vai ser sempre maior do que o meu SE. Beleza? Ela vai ficar entre o F vezes o SUT e o SE. Então é isso, pessoal. Deem uma olhada nesse exemplo e tentem refazer ele olhando todas as tabelas, né? Porque a utilização dessas tabelas vai ser importante para vocês no decorrer da disciplina. Então tentem refazer ele olhando a tabela lá atrás, a A20 para material, e depois as tabelas e as equações ao longo do capítulo 6 que tratam dos coeficientes, do SE' até do próprio SFN. Beleza?